26 bilhões de reais entraram na Bolsa Brasileira em um mês. Janeiro de 2026, mais que o saldo positivo inteiro de 2025. Quem é que mandou esse dinheiro? Não foi você, não foi seu vizinho, foi o estrangeiro. Enquanto isso, o Ibovespa bateu 186 mil pontos pela primeira vez na história. Agora a pergunta que vale R$1 milhão. Se o capital sofisticado está comprando Brasil com tudo, por que o investidor brasileiro com patrimônio relevante continua paralisado na renda fixa? Primeiro contexto, para ninguém ficar perdido, Selic ela está em 14,5%, o Banco Central cortou 0,25% no segundo corte consecutivo. O brasileiro com patrimônio relevante, ele olha para isso e fala: tô tranquilo, renda fixa, rende sozinho, beleza? Só que o estrangeiro ele está olhando para outro número. Só em janeiro foram 26,3 bilhões de reais. Então, 25,5 bilhões em todo 2025. O cara despejou em um mês o que o investidor estrangeiro inteiro aí despejou no ano passado. Dado direto aí da B3, não é uma projeção, não é uma especulação, aconteceu, é um fato. Vamos para o lado 1, que eu vou te montar aqui, eu falo como um triângulo do insider. O dono da empresa, dado da B3, organizado pela XP, em maio de 2025, existiam 114 empresas brasileiras com 125 programas de recompras de ações em andamento. Vale anunciou 7 bilhões de reais. TIM, 1 bilhão de reais. Lojas Renner, 1 bilhão de reais. Em 2025, segundo o levantamento do Itaú BBA, foram abertos 48 programas, somando 23,5 reais em volume. Setor financeiro liderando com 23%. Utilities com 22%. Então pensa comigo um segundo, quando o dono de uma empresa pega o caixa que pertence aos acionistas e usa para recomprar a própria ação, ele está dizendo o quê? Sem precisar escrever, está escrito, né? Minha empresa está mais barata porque ela vale. Não, é o palpite, é o dinheiro real saindo do balanço para apostar contra o próprio mercado, é o que ele está precificando. E olha um detalhe que eu quero que você guarde, porque eu vou voltar nele. Nos últimos 4 anos, nenhuma empresa brasileira fez IPO. Zero. A última foi em setembro de 2021. Daqui a pouco eu te mostro porque isso muda exatamente esse mês e porque isso é uma peça que liga tudo. Lado 2, o estrangeiro. Quem é esse cara que despejou 26 bilhões de reais em janeiro? Não é o tio do pavê comprando YouTube 4, né, na Home Broker, é um gestor institucional, é um family office americano, é um fundo soberano, é um fundo de pensão grande, é um cara que olha para o mundo, que ele vê dólar enfraquecendo, vê Estados Unidos caro e pergunta onde que está barato e onde que tem um bom risco-retorno para se investir. Resposta dele, 2026, emergente, Brasil em primeiro lugar. Ele não está fazendo isso por simpatia, ele está fazendo porque os múltiplos da Bolsa Brasileira batem de frente com qualquer outro emergente. Em alguns setores dá para comprar uma empresa lucrativa abaixo do valor patrimonial, ou seja, se você desmonta a empresa hoje, ela vende um patrimônio e fecha as portas, vai ter mais dinheiro, vai receber mais dinheiro ainda, né? Tem casos assim listado agora, não é uma teoria, saindo da abstração. A gente está falando de empresas centenárias, dominantes no setor regulado, gerando um lucro recorrente, sendo precificadas como se fosse uma startup em pré-receita. Isso aí não vai durar para sempre. Vou fazer um teste com você agora. Pausa o vídeo um segundo, você vai mentalmente na sua carteira, não precisa abrir extrato, quanto por cento do seu patrimônio investido você tem em renda variável. Soma tudo. Bolsa Brasil, Bolsa Internacional, Fundo Imobiliário, Multimercado de qualidade. Juntas, a soma é menos de 30% do que você tem investido. Você não é um investidor de patrimônio relevante operando em 2026. Você é um poupador travado num ciclo que já está virando. Eu não estou dizendo isso aí para te assustar. Eu estou dizendo para você ver o número. Comenta aí embaixo a sua faixa em percentual. Não precisa dizer valor, ninguém quer saber, só percentual e eu gosto de ler. Agora chegou o lado 3, o que fecha o triângulo, o que ninguém está ligando, ponto direito. Os IPOs voltaram. Não voltaram em discurso, voltaram em protocolo. A Compass, o braço de gás da Cosan, protocolou um IPO com uma precificação prevista para 7 de maio. Avaliação entre 20 a 25 bilhões de reais. A BRK Ambiental, controlada pela Brookfield, também protocolou na CVM. A B3 confirmou em dezembro de 25 que tem 54 empresas, uma documentação organizada, esperando uma janela de abertura de IPO, de oferta pública. 4 anos de jejum. A última oferta foi em setembro de 2021. Acabou agora. E não é coincidência, é uma consequência. Olha que eu chamo de triângulo de insider. Né? O primeiro lado, o dono recompra, o sinal interno, que mais conhece a empresa, diz aí com dinheiro que ela está mais barata do que vale. Lado 2, estrangeiro entra em volume. Sinal externo, capital sofisticado, o global apostando nessa tese. Lado 3, um IPO reabre. Sinal institucional, o emissor decidiu que tem preço justo agora para abrir capital. Quando esses 3 se alinham no mesmo trimestre, você não está olhando para o topo do movimento, você está olhando para o começo. Não é uma euforia, não é um bull trap, não é algoritmo, é capital paciente se posicionando aí antes do varejo entender. Em 2003, esse triângulo se alinhou e quem entrou pegou um ciclo de 5 anos. Em 2016, mesmo padrão.
E agora, maio de 2026, ele está se alinhando pela terceira vez em 2 décadas. Você ainda não se inscreveu, isso aqui mexeu com a sua leitura de cenário, deixa o canal salvo. Eu não vou dar palpite de ação aqui, não é a minha função. A minha função é mostrar o jogo para você decidir como quer jogar. Você pode estar pensando agora, Eliseu, com Selic é 14,5%, eu rendo 1% ao mês na renda fixa, livre de risco, para que eu vou mexer? Faz sentido pensar assim, também pensaria, mas tem uma camada invisível que o cálculo simples não captura. A renda fixa, ela rende 14,5% nominal. Tira o IPCA que está em 4,37% no acumulado aí de 12 meses, sobra 9,7% real antes do imposto. Bom número, mas 3 coisas. Primeira, juro real de 9% existe hoje. O foco do Banco Central está projetando Selic em 13% no final de 2026. Em 2027, com inflação na meta, o real ele cai para perto de 8%. O ciclo ele é descendente. Quem entrou agora, travou em pré-fixado longo, beleza, ótimo. Quem está em pós-fixado vai ver o juro descer junto. Segunda, concentração da carteira no exato momento que o capital sofisticado está girando. Uma renda fixa pesada faz sentido em ciclo de aperto monetário começando, não no fim do ciclo, né, com o Banco Central já cortando. Terceira, e essa é a invisível, custo de oportunidade não aparece no extrato. Se a Bolsa Brasileira sobe 25% em 2026, você tinha 5% de exposição em vez dos 25%. Você não perdeu dinheiro, você não ganhou. Em R$1 milhão, isso aí é R$50 mil da diferença em um ano. Em 5 milhões, R$250 mil de diferença. Não vai vir no extrato te avisando, olha, o que você deixou aqui na mesa. Vai chegar no final de 2026, você vai sentir o dinheiro do colega rendendo mais, sem estar entendendo por quê. Isso aí não é o faça você mesmo no home broker. É estruturar a exposição com um movimento aí de virada de ciclo, uma tributação eficiente, um instrumento certo para o seu tamanho de patrimônio, um trabalho que a gente faz aí, de gente que faz o dia todo, o dia inteiro, exatamente onde a estratégia faz uma diferença grande numa conta pequena. Tem um detalhe que eu quero deixar registrado porque é importante para o investidor brasileiro entender. A bolsa ela não está subindo porque o brasileiro acordou. Ela está subindo apesar do brasileiro. A pessoa física brasileira está em níveis baixos de alocação em renda variável. Segundo o próprio relatório da XP, né, a indústria de fundos está sofrendo resgates gigantescos. Quem está segurando o índice, quem está comprando, quem está precificando é o estrangeiro. Normalmente ele é o termômetro do mercado. Isso aí é importante por uma razão. Quando o brasileiro acordar, porque ele acorda, sempre acorda, o preço já vai ter feito metade do caminho. Os primeiros 30% do movimento são os mais limpos. Os 70% finais eles costumam ser disputados, voláteis e cheios de armadilha. O investidor brasileiro entrando aonde? No topo, vendendo no fundo e culpando a bolsa aí pelo erro de time. Eu quero te perguntar uma coisa séria e quero ler respostas nos comentários. Você acha que o brasileiro com patrimônio acima de R$1 milhão está com uma alocação correta para o ciclo que está começando? Ou está super exposto à renda fixa por inércia e vai correr para a bolsa só quando o estrangeiro já tiver pego aí os primeiros 30% de alta? Comenta, por favor, que eu quero ver aonde é que está a maioria. Eu tenho uma coisa que assessorar, que ajudar a investir não consegue te dar e que eu queria fechar com isso. A maior parte do trabalho de quem cuida de patrimônio relevante não é escolher o melhor ativo, é evitar a decisão errada no momento errado. É olhar para o investidor que passou anos construindo 2, 3, 5 milhões com disciplina e proteger esse cara mesmo na hora que o ciclo vira. A renda fixa em ciclo de juros, né, caindo, ela é segura, mas é a segurança do barco ancorado quando todo mundo zarpou. O barco não afunda, ele só fica. Os anos passam de um jeito diferente quando você sabe que está no jogo certo. Não com euforia, não com palpite, com estratégia. Está tudo bem ficar uma renda fixa, desde que essa seja uma decisão consciente, não um reflexo e não tá olhando aí para o cenário direito. Todo final de semana eu mando uma análise para uma newsletter. Ela é gratuita, ela é mais densa que o vídeo. O link está na descrição. Você assina em 30 segundos. E olha, dependendo do tema, vai ter aí gente aqui pensando, por Eliseu, como é que eu converso aí com você? Como é que eu faço para estar sendo atendido sobre a minha alocação na minha carteira de investimentos? Então também tem um link na descrição. Eu vou ser bem direto. Você tem menos aí de R$500 mil de patrimônio. Não só a pessoa certa, mas alguém do meu time pode estar te ajudando. Eu prefiro te falar isso aí antes de estar tomando seu tempo. Agora, se você passou dessa faixa, desconfia que está mal alocado, né, no ciclo que está para começar e quer uma conversa estruturada, né, não um pitch de produto, então o link está lá também. Sem pressão, sem ligação recorrente, você decide, pensa nisso. Forte abraço, não seja um curupira, invista de uma maneira soberana. Valeu!